Vamos começar aqui então. Eu tenho aqui também uma estatística que eu vou mostrar para os irmãos. Eu não entreguei o irmão, mas não tem problema. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías 40, é o texto que nós estamos estudando. O tema da mensagem é entre o efêmero e as verdades eternas da palavra de Deus. Falamos mais cedo sobre o preparo e agora nós vamos falar sobre o anúncio, né? Sobre anunciar, né? Anunciar a palavra. E eu sei que aqui nós temos pessoas, talvez a maioria de nós que estamos aqui, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o Senhor habita em nós, somos templo do Espírito Santo, e de repente você está aqui nessa manhã ou vai nos assistir, vai acessar essa mensagem, mas ainda não teve uma experiência com Jesus, ainda não é morada do Altíssimo, mas eu quero que em nome de Jesus, o Senhor alcance o seu coração, mas que você entenda a importância do anúncio dessa palavra e dos corações preparados para isso. Isaías capítulo 40, versículo 9 diz assim: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. E aí, pensando nesse texto, eu comecei a pensar em todo esse movimento de ensino, em todo esse movimento que a nossa denominação trabalha fortemente com relação à conscientização e à importância do estudo da Bíblia e da propagação da palavra, da importância da escola bíblica, do ensino bíblico, dos grupos de estudo bíblico e toda essa estrutura que, graças a Deus, a gente ainda está aí lutando fortemente para que permaneça. Eu me lembro que nós, muitos anos atrás, nós tínhamos uma farmácia, nós trabalhávamos numa farmácia. E aí nosso amigo do lado tinha um aviário. Ele tinha um aviário, e a gente se relacionava, as famílias se relacionavam. E aí um dia, ele, delegado civil, e aí a gente fazia aquelas escalas por conta da nossa demanda na igreja, e ele via aquele movimento todo nosso e convivia conosco, e um dia ele chegou para nós e disse assim: eu não sou crente não, mas se um dia eu decidir ser, eu quero ser um crente batista. E aí aquilo me deu curiosidade, aí eu disse: mas como assim? Por quê? Por que batista? Ele falou: porque eu vejo a seriedade que vocês têm com relação àquilo que vocês acreditam. E vejo a forma com que vocês se empenham em estudar e em conhecer mais. Agora, outras religiões, eu não vejo o mesmo compromisso. Isso tem, acho que uns 20, talvez 20 anos ou até mais, né? E aí eu fico imaginando se... E a gente não precisava nem ter dito nada, mas a pessoa olha para nós e começa a ver em nós algo que, de repente, nem eu e você temos noção e temos como mensurar de como é que funciona. Então, quando eu penso no anúncio, na palavra anunciar, eu creio que, às vezes, nós não precisamos nem abrir a boca para anunciar. E é interessante que o texto, a gente vai considerar esse primeiro ponto, a palavra ela precisa ser anunciada. Então essa palavra, esse anunciador, ele precisa ser uma pessoa transformada e precisa ser a morada do Eterno. Marcos Almeida tem uma música linda que se chama Casa. Ele diz: eu sou morada, eu sou casa. Ele diz assim: Deus preferiu essa carne. Ele não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Ele preferiu essa carne. Então eu e você somos moradas do Eterno. Nós somos casa de Deus. E a gente precisa fazer isso bem feito. Nossa casa, nosso ambiente onde a gente vive, ele precisa ser um ambiente agradável, não é? Nós donas de casa, a gente chega na nossa casa, a gente conhece o cheiro da nossa casa, não conhece? Então, a gente já chega, já entra, e se tiver algum cheiro diferente, o que a gente faz? A gente vai procurando até achar, não é não? Acontece com vocês? Aí a gente chega na cozinha, eu chego na cozinha e falo: tem um cheiro estranho aqui, tem um cheiro diferente aqui. Aí eu vou passando perto da pia, perto do armário, eu tenho que descobrir de onde é esse cheiro. Então, é muito ruim quando você percebe que você deixou uma batata
na sua fruteira, na sua, sei lá, no seu armário, e esqueceu de usar aquela batata. Horrível o cheiro da batata que começa a estragar. É horrível o cheiro e ela exala ali por toda a casa. E aí a gente já conhece quando tem algo estragado. Um ovo, então, nem se fala, né? E isso traz para a gente algo que incomoda. Então, aquele cheiro incomoda. Eu trabalho com capacitação de líderes de criança, eu sempre digo o seguinte: você vai fazer um projeto, você vai desenvolver um projeto, uma colônia de férias, uma escola bíblica de férias, você vai cuidar de tudo, de toda a área, espiritual, visual, tudo, física, mas não esquece de colocar um cheirinho. Coloca ali um cheirinho, escolhe um cheiro bem agradável, sei lá, cheiro de bebê, né? Coloca algum cheirinho. Por quê? Quando aquela criança entrar na igreja, ela vai sentir aquele cheiro. Sabe o que a gente vai alcançar? Sabe onde que a gente vai alcançar essa criança? No campo da experiência, do sentido. A gente vai implantar naquela criança uma memória olfativa. E toda vez onde ela estiver e ela sentir um cheiro parecido com aquele que ela sentiu lá na tua igreja, ela vai lembrar da tua igreja, da mensagem que ela ouviu lá. Interessante, né? Coisa simples. Mas eu não sei vocês, mas eu tenho lembranças da minha infância, de situações na minha vida, quando eu sinto o cheiro de algo. Por isso que perfume é complicado a gente dar para alguém. Porque você, quando gosta de um perfume, você foi atraído por aquele perfume, por aquele odor, porque aquilo te trouxe algo, uma sensação boa, e você quer aquele perfume. Mas você quer porque você conhece, porque aquilo ali te traz alguma memória olfativa, aquele cheiro te agrada. Assim tem que ser o cristão, quando vive na dependência de Deus, quando vive a anunciar a palavra, quando vem para demonstrar a palavra. As pessoas precisam se sentir bem do seu lado, tem que sentir cheiro de Jesus em nós. Nós temos um amigo, é prima do meu esposo, mas o esposo dela é um cara que ele muda qualquer ambiente. Qualquer reunião de família, qualquer congresso que a gente leva ele para pregar para a juventude, para adolescente, qualquer lugar que a gente coloca o Fábio para pregar, o Fábio muda o ambiente. Aquele menino tem um cheiro forte de Jesus. Eu falo isso para ele. É muito bom estar no lugar onde você está, porque quando você começa a falar com o seu jeito, com a sua peculiaridade, o Espírito Santo trabalha de uma forma extraordinária. A mensagem é a mesma, o semeador é o mesmo, mas o terreno e a pessoa, o instrumento ali, é um instrumento que está ali se entregando e deixando Deus falar. E é muito bom estar onde você está. Eu digo para ele, é muito bom, é muito bom. É uma festa, é um ajuntamento, é um culto, é bom demais. Então nós precisamos ser assim, esse tipo de pessoa. Pessoas que se tornam companhias agradáveis. Agora, você já conviveu com pessoas que você diz assim, aí, como é que você está? Aí a pessoa, você fica até com medo de perguntar como está, né? Porque a pessoa fala assim, não está muito bem não. Tô meio assim, tô meio assado, tá doendo aqui, tá doendo assado, desmaiei essa semana, papapá. Não que a gente não possa contar isso, tá, irmãos? Mas tem gente que não tem uma coisa nunca tem coisa boa para te falar, nunca tem uma bênção para te contar, nunca tem alguma coisa para compartilhar que vai te edificar, ela só tem algo ruim, algo ruim, algo ruim. Então, peraí, é isso que Jesus diz para a gente ser? Esse anunciador, esse tipo de anúncio, de notícia? Não, não. A gente precisa se colocar num lugar onde as pessoas ouçam melhor a nossa mensagem. Nós precisamos anunciar com as nossas ações. Quando a gente lê o texto, a parte A do versículo 9 diz assim, você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Eu estou falando aqui com esse microfone, mas se eu não tivesse com o microfone, talvez eu tivesse dificuldade de alcançar o pessoal que está lá na galeria. E aí eu teria que chegar um pouco mais perto, eu teria que aumentar meu timbre de voz. E aí aquilo que já está te incomodando ia te incomodar mais ainda. E aí quando eu olho para esse texto, leio aqui e eu vejo assim, ó, vai lá, sobe. Ou se coloca numa posição onde as pessoas vão te ouvir melhor, vão te ouvir mais, vão entender melhor. Irmãos, e a gente não está falando agora aqui de localização física, geográfica. Nós estamos falando aqui de um posicionamento que nós, enquanto cristãos, morada do Altíssimo, precisamos tomar e nos posicionar.
E olha que nós somos entregues a isso todos os dias. Na escola, nossos filhos, nós precisamos tomar decisões. Se participa lá da comemoração do Halloween, se participa da festa junina, se participa de não sei o quê. Posicionamento. Eu preciso me posicionar. O que eu ensino na minha casa? O que eu aprendo e ensino? Como que os nossos filhos estão sendo orientados? Meu irmão contando para a gente lá, minha cunhada, dizendo que a minha sobrinha se posicionou na escola dela. Manuela tem 8 anos, né? 7, 8 anos. E aí ela disse, tinha que vir com uma fantasia, uma comemoração. E aí ela falou para a professora assim, tia, eu não vou vir com a fantasia. Ela, mas por quê? Não tem nada a ver. Não, eu não quero vir na fantasia porque eu não acredito nessas coisas. Aí ela, mas tipo, não tem que acreditar, nós só vamos celebrar, nós só vamos... Não, tia, eu sirvo a Jesus e eu não vou ficar à vontade com isso. Uma amiguinha ouviu. E aí ela chegou em casa falando isso para minha cunhada. E aí minha cunhada teve que se posicionar. Eu vou ter que ligar para a escola, eu vou ter que conversar com a professora, eu vou ter que explicar o que a gente ensina em casa. A amiguinha ouviu. E a amiguinha perguntou para ela, como assim quem é Jesus? Você serve Jesus? Que Jesus? Estão entendendo? O seu posicionamento na sua casa, aquilo que você fala, aquilo que você prega, ele desperta no outro decisões que terão conotações eternas. Conotações eternas, decisões eternas para a eternidade. Pastor Fábio, um pastor que eu trabalhei, disse o seguinte, nós hoje vivemos a infância da eternidade, nós já estamos nela. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a gente só está vivendo o primeiro momento dela. E a gente vai viver eternamente com o Pai, amém? Então essas decisões precisam ser tomadas no momento em que eu decido que eu vou anunciar e que a minha vida vai anunciar esse Messias, essa mensagem. E aí tem uma frase muito conhecida de todos nós, pregue, se preciso for, use palavras. Use palavras, mas pregue o tempo inteiro com seus atos, com as suas decisões, com os seus gestos. Nós precisamos nos posicionar. Não há como ter uma vida transformada que não produza santificação como evidência, irmãos. Não tem como eu e você sermos homens e mulheres transformados por Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, e nossa vida não produzir santificação como evidência. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente está nesse processo constante de santificação e a gente pode cair, a gente pode até errar, mas a gente está preparado para levantar e continuar preparando o caminho, continuar anunciando com a nossa vida e com as nossas ações. Como eu falei no primeiro momento, eu preciso atrair as pessoas, eu preciso ganhar as pessoas para mim primeiro e depois para o Cristo que eu sirvo. E a gente faz isso através dos relacionamentos. Eu quero mostrar para vocês aqui uma pesquisa. Eu gosto muito de usar essa pesquisa, só não sei dizer a fonte dela. E diz assim, olha, 1% das pessoas que se convertem, eles se convertem através de programas de TV. 1%. 1,1% através de filmes. 2,1% através de outros meios, 2,4% através de sermões, 2,9% através de programas de rádio, 2,9% através de trabalho pastoral, 3% através de distribuição de literaturas e bíblias, 4,4% através de cruzadas evangelísticas, 29,9% através dos amigos, relacionamentos. E 49,7% das pessoas que se convertem através de família e parentes. Irmãos, nós precisamos valorizar os nossos laços. A gente teve aqui um trabalho excelente do Ministério de Família, mês de maio vem aí, deve ter muito trabalho para o mês que vem. Nós precisamos nos levantar na posição de anunciar a boa nova para os nossos familiares. A gente não pode deixar de orar pelos nossos familiares. E a gente não tem ideia do que Deus pode fazer através da nossa oração. Minha mãe, ela veio de uma família muito grande. E o tio mais novo, que é o tio Joel, que nós crescemos ouvindo o nome dele como Nena. Tio Nena. Então a gente cresceu tio Nena. Quando a gente cresceu, a gente descobriu que ele se chamava Joel. O tio Joel estava desviado. E aí, quando eu entrei no projeto desse livro, O Legado Profético por Elas,
eu entrei num sorteio e cada uma ia escrever sobre um dos profetas menores. E o que caiu para mim foi o profeta Joel. Quando eu peguei o profeta Joel e olhei, e já tinha estudado, pregado algumas coisas, eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer comigo, né? O que o Senhor quer disso? E comecei a pedir ao Senhor. Eu acho que eu vou bem, e comecei a estudar e eu acho que eu vou bem conversar com meu tio, acho que eu vou bater um papo com meu tio, ele mora longe, mas eu preciso me aproximar, eu preciso ter um momento com meu tio. E antes disso comecei a orar pelo meu tio. E comecei a me dedicar a orar para que esse dia, quando essa conversa acontecesse, eu pudesse compartilhar com ele o que Deus estava falando comigo através do significado do nome. Quem foi Joel? Tio, o senhor carrega o nome de um profeta. E eu queria contar isso para o meu tio. Eu queria dizer para ele que todos os anos que vovó e vovô oraram por ele e que a gente ia continuar orando e que Deus ia fazer uma obra no coração do meu tio e que ele precisava voltar para Jesus. Só que a minha tia já ora desde sempre. Meus primos já oram desde sempre. E antes de lançar o livro, meu tio voltou para Jesus. E eu nem precisei ter essa conversa. Essa conversa foi entre eu e Deus. O tio voltou para Jesus e já era a resposta de oração de uma família. Uma família. Então, quando nós, enquanto família, a gente se une para colocar um propósito diante de Deus, o Senhor ouve, o Senhor faz, Ele faz aquilo que você nem acredita. Eu estou aqui, não tinha programado falar. Minha irmã é um memorial de milagres para nós. Minha irmã é um caso que só Deus pode explicar. Quando, depois de um acidente, o diagnóstico foi: a ciência já fez tudo que podia ter feito. E agora a mamãe disse: tá bom, então agora meu Deus vai fazer. E está aqui a minha irmã. Mas se ela viver, se preparem, se ela viver, não vai ser como vocês estão imaginando. Mas era como Deus imaginava. E está aqui para a glória de Deus. Téia, você é o memorial de milagres. Olhar para minha irmã todos os dias é testemunhar o amor de Deus. E eu tenho certeza que você tem um milagre na sua casa. Eu tenho certeza que você tem um milagre na sua família. Quem sabe você é o milagre da sua família e não se dá conta. Esse é o Deus que a gente serve. Nós precisamos anunciar. A nossa vida anuncia o amor de Deus pelo mundo. Então a gente não pode se calar. Segunda coisa, a palavra atrai. Olha o que o texto diz: você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Irmãos, quantas vezes o medo vem e aprisiona a gente. Eu me lembro muito daquela passagem, daquele momento em que a gente vê a história narrada de Jesus no barco, quer dizer, fora do barco, Pedro no barco, ali, e aí Jesus vem andando e eles ficam: será? Quem é? E Jesus fala: ei, sou eu. E aí Pedro, muito cheio de tantos pensamentos, ele fala: se é o Senhor, então me leva, me faz andar até o Senhor. Aí ele fala o que para Pedro? Vem, só vem. E aí Pedro pisa fora do barco e caminha até Jesus. Só que o tamanho das ondas, o medo das ondas, o pavor trava aquele homem. Quantas vezes eu e você somos travados, mesmo no caminho do anúncio, mesmo caminhando ali, sendo cristãos obedientes. Quantas vezes, quantas coisas, situações na nossa vida travam a gente, impedem a gente de tomar decisões mais sábias, mais alinhadas com o nosso Criador. E é nesse momento que o texto é bem claro que diz, quando ele viu o tamanho das ondas, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. E é tão interessante que aí ele fala: mestre, por favor, me ajuda, eu estou aqui. E aí Jesus pega ele e traz para junto dele. E o texto diz que eles depois fazem o quê? Jesus pega Pedro no colo e vai até o barco. Isso, irmã. Eles vão caminhando juntos de volta para o barco. Então, não importa o tamanho das ondas que estão chegando na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente. Se Jesus estiver junto, mesmo não estando dentro do barco, e você vai caminhar com Ele até chegar onde você tem que chegar. Amém? Então, quantas vezes o Senhor falou para mim fazer alguma coisa e eu falei: Deus, não dá para mim. Está além da minha condição.
Aí vai, estica a sua perna, dá esse passo. Mas, Senhor, se eu caminhar, se eu continuar, o chão acabou. Não dá para eu caminhar, não dá para eu continuar. Filha, vai, só vai. E aí não olha para as ondas, não olha para tudo que está acontecendo, só coloca o seu pé, vai. E aí você coloca o pé no meio do nada. E do nada aparece um chão, Deus colocou para você pisar. E aí ele fala, só continua. Cuida do que você tem que cuidar, que eu vou cuidar do que eu tenho que cuidar. Então eu não sei para onde Deus está te chamando, eu não sei o que Deus tem despertado no seu coração, na sua vida, no seu ministério, mas eu só posso dizer o seguinte: se dispõe a anunciar, se dispõe a ser esse anúncio, porque o chão ele vai colocar. E aí ele vai vai levar para lugares que você nunca imaginou. Porque não é para imaginar mesmo, não. A gente só tem que se colocar como instrumento e o restante ele vai fazer. Independente do tamanho das ondas. Jeremias 31:3 diz assim: o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. O amor de Deus nos atrai. Por isso que a gente precisa se relacionar. Eu contei para vocês de manhã o quanto é ruim a gente se envolver com pessoas difíceis, mas até nisso o amor de Deus, ele age. Eu comecei a perceber que na igreja que eu trabalhava naquela época, as gerações não se misturavam. E aí você, como gestor de ministérios, você trabalha com pessoas, você tem que promover essa comunhão, essa integração e essa interação. E na época nós éramos líderes de adolescente. E a gente precisava fazer com que aqueles adolescentes, além de respeitar mais os pais, honrar mais os pais, também honrassem as pessoas da igreja, a história da igreja, os idosos da igreja, as pessoas mais experientes da igreja. E a gente precisava fazer esse elo. E aí Deus colocou uma estratégia no nosso coração. Na época, nem existia aquela novela Celebridade. Mas a gente inventou um quadro na União de Adolescentes, antiga União de Treinamento, né, chamado Celebridade. Que a gente chamava algum membro da igreja para ser entrevistado por eles, né, eles montavam as perguntas e ali a gente ia conhecer as pessoas da igreja. Irmãos, foi uma coisa extraordinária, um movimento extraordinário de Deus. Nesse caminho de anúncio e de atração um pelo outro. A gente conheceu ali a história do nosso líder de intercessão da igreja na época, o irmão Ercílio. O irmão Ercílio contou para nós que ele era um menino de rua e que ele dormia em ônibus quando ia para a garagem, escondido. Esse era o lugar onde ele passava as noites. Ele era órfão, ninguém sabia. Nosso olhar para aquele homem começou a mudar radicalmente a partir do momento em que ele se permitiu conhecer, se fez conhecer. Alguém anunciou a palavra de Deus para o irmão. Alguém fez a diferença na vida do irmão. E esse irmão, de um menino órfão, ele se tornou um oficial da aeronáutica. E era o nosso líder de intercessão da igreja. Aliás, do Ministério Infantil. Irmãos, que extraordinário é conhecer alguém. Outro irmão que está lá até hoje, Raimundo, está lá até hoje. Veio do Nordeste, ganhou na loteria. Ganhou na loteria, veio para o Rio de Janeiro, sonho. Ele disse que era o sonho de juventude, comprou um Fusca, gastou tudo, torrou tudo, ficou sem dinheiro. Mas conheceu a Martinha, mulher de Deus, outro casal de intercessão. E está lá o Raimundo e a gente conhecendo os diáconos, Raimundo e Marta, os adolescentes na época, conhecendo as pessoas da igreja. E como que isso foi fazendo com que os laços se estreitassem? Como que isso foi fazendo? Por quê? Porque é através dos relacionamentos, porque o amor de Deus nos atrai, o amor de Deus nos une. É como se fosse uma liga, um cimento que é necessário para ligar uma massa, para construir uma estrutura. Esse é o amor de Deus e Ele pode. E é interessante porque enquanto mais a igreja vai se conhecendo, o pastor acabou de dizer aqui que um dos grandes desafios da igreja hoje, não é um desafio talvez só aqui, é a rotatividade de pessoas. A rotatividade, não importa o tamanho da igreja, a gente transita por aí, sabe?
O público vai mudando, e com isso as ferramentas precisam ser mudadas também. Ontem o nosso maior desafio foi ensinar para as pessoas de mais de 60 anos essa necessidade, de que não tem como, aquilo que funcionava para mim quando eu era pequena não funciona mais. Quem dera que as assembleias que a gente participasse quando nós éramos pequenos, pastor, fosse igual como é hoje. Para nós, os adolescentes na época, era assim, é dia de assembleia? Eu vou. Por quê? Quem vai brigar com quem? Quem vai falar com quem? Pois é. Eu vivi isso, não vocês. Mas eu vivi. Faltava um pouco dessa liga em alguns momentos. Mas as coisas mudam. As coisas mudaram e nós precisamos ficar atentos a isso. E as coisas mudaram, o que nós vamos fazer com relação a isso? A palavra de Deus soluciona. Olha o que a parte C do versículo 6 diz. 9, perdão. Parte C do versículo 9. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Nós somos sinalizadores dessa graça. Nós somos os anunciadores dessa graça. A nossa posição enquanto anunciador da Boa Nova é também de denúncia de pecado. Não tem como você falar do amor, da graça, sem falar do pecado, da denúncia. Esse caminho não é legal, essa decisão não é legal, essa vertente não é legal. Então nós precisamos apresentar Jesus, a gente precisa apresentar o caminho. A gente precisa falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Esse é um dos maiores desafios das outras gerações. Faltam argumentos. Eu sei que eu conheci uma Bíblia que ela é rica em argumentos, e ela é toda descolada. Uns anos atrás eu olhei e gostei, e Deus tocou no meu coração, de que eu precisava ministrar na vida dos meus filhos, que na época, todos universitários, né? E aí eu falei, Deus, eu preciso dar bases mais sólidas para os meus filhos, mais argumentos, porque está cada vez mais difícil. E aí eu e Sérgio começamos a fazer devocionais naquelas Bíblias. Vamos fazer a nossa devocional. Eu marcava, escrevia aquilo que Deus ministrava no nosso coração. A Bíblia ficou toda desenhada e toda riscada. E para cada um dos nossos filhos, eu fiz um desenho na capa que lembra a integridade de cada um. E entregamos para cada um dos nossos filhos. E aí aquilo foi tão gostoso para mim e para o Sérgio fazer durante muito tempo, as nossas devocionais naquelas Bíblias, que a gente começou a esticar. Aí o Bruno chegou, nosso filho, porque quando a Júlia, vou abrir um parênteses, falou, mãe, a senhora vai conhecer o seu genro. Aí eu disse, então, na época ela estudava em São Paulo, então você não me apresenta, porque eu não me pedi genro, não pedi Deus genro. Aí ela, eita mãe. Eu falei, eu pedi filho. Eu quero mais um filho. Eu quero mais 2 filhas. Então tá bom, mãe. A senhora vai conhecer o seu filho. E de fato, Bruno, eu conheci meu filho. Louvado seja Deus pela tua vida. Cuida bem dela. Cuida bem dela. E eu dei uma para o Bruno também. Porque ele foi o filho que Deus nos deu. E eu preparei uma para ele também. E filho, quando Deus der a sua, ela vai ter também. Vou chorar. Vamos lá. Anuncie a salvação. Nossa família é o nosso primeiro campo missionário. Nossos filhos são os primeiros a receber as nossas bênçãos. E daí elas vão se emanando. E daí elas vão se multiplicando. Porque nós não sabemos onde Deus vai levá-los. E não sabemos onde Deus vai levar a mensagem. Que eles e todos os outros que a gente tem a oportunidade de estar junto, multiplicar aquilo. Multiplicar. Então, queridos, eu e você precisamos anunciar. Assim como o profeta fez. Vai lá, escolhe um lugar mais alto. Vai lá, grita forte, usa todas as ferramentas. E nós, irmãos, precisamos ter criatividade. Nós servimos ao Deus que é o Criador de todas as coisas. Então, a gente não pode admitir qualquer coisa. A gente tem que ser criativo, a gente tem que ser mais diligente que o mundo. Nosso pessoal de marketing da igreja tem que ser o pessoal mais bem preparado. Eles têm que ser o pessoal da ponta, eles têm que estar lá na frente, porque nós somos e servimos, nós somos criados por um Deus que criou todas as coisas. Então é o Deus da criatividade, o DNA de Deus está em nós. Então nós, eu e você, somos criativos. Nós temos a possibilidade de fazer com que a nossa casa seja a casa mais agradável para alguém chegar. Né? Então, assim, quantas vezes a gente faz visita e o pastor foi muito generoso quando ele falou, ela vem lá como é que é? Metropolitano. Eu vim da Baixada, irmãos. Eu sirvo em Belfor Roxo.
Eu moro em Nova Iguaçu, Uhu, Nova Iguaçu, mas eu sirvo em Belfor Roxo. E sirvo em São João de Meriti, que é onde eu nasci. Eu sirvo em algumas igrejas. Às vezes a gente está lá na reunião de ministério, daqui a pouco, pá, pá, pá. Aí você, fica, Então, você tem que ter criatividade, meu irmão. Não dá, tem que ser criativo. Você tem que estar ali o tempo todo disponível para o Senhor fazer o que Ele quiser. E você tem que segurar, assim, meu sobrinho é oficial também, e ele diz que na Marinha tem um lema que diz assim: quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. Então você tem que estar ali, ó. Deus sabe como é que está o seu coração, cheio de medo, e você, vamos levar as crianças para ali, vamos fazer assim, mas Deus vai dando força e criatividade, porque a gente não pode deixar de anunciar a palavra em tempo e fora de tempo. O nosso papel é falar. Então, anuncia a salvação. E aí eu termino com dois versículos. O versículo 11 diz: como o pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Esse versículo é um versículo muito especial para mim. Quando eu li o texto, o contexto, estudando, eu falei, meu Deus, só me levou para esse versículo de novo. Esse versículo foi um momento muito importante da minha vida ministerial, em que Deus estava fazendo arder o meu coração, essa preocupação de discipulado de crianças. E aí eu lendo esse texto, eu comecei uma oração sentadinha lá estudando e terminei prostrada no chão, diante de Deus, e de muito choro, entendendo o que Deus estava fazendo arder no meu coração. Primeira parte, Isaías estava dando um prenúncio de como seria o Salvador. Como que seria? O povo estava vendo oprimido, aí ele vai e traz um exemplo, um estereótipo completamente diferente daquilo que o povo entendia como líder. É um líder que ama, que cuida, que chega junto, como um pastor apacenta as suas ovelhas. Aí ele continua dizendo, olha, e ele vai carregar elas, sabe aonde? No seu regaço. Esse espaço aqui, olha, no colo, ele pega, ele leva no colo. Irmãos, quantos de nós, quantas vezes a gente, em alguma determinada situação da nossa vida, não tem nada melhor do que o nosso colo, do que o colo de alguém, aliás. Ou a gente, né? O nosso colo é a solução para alguém. Como o colo é bom. Eu não sei você, mas eu sinto, ainda tenho aquela memória olfativa do colo dos meus pais. Porque eu tive esse colo por muitos anos. Eu senti o cheiro por muitos anos. Que coisa deliciosa é você ter o colo de um amigo, você poder considerar o seu esposo ou a sua esposa como seu melhor amigo, como seu porto seguro, como alguém que você pode confiar, inclusive as suas falhas. Como é bom a gente poder viver esse evangelho. E aí, Isaías vem anunciando, dizendo, olha, ele será dessa forma. E por último, ele termina, as ovelhas que amamentam suas crias, ele guia com cuidado. Versículo 11. E aí eu fico imaginando assim, quem trabalha com criança aqui? Junior para baixo, vamos pensar nos juniores para baixo. Quem? Quantos? Olha aí quantos. Sabe o que ele está dizendo para você, meu amigo? Ele está dizendo o seguinte, olha, você pode cuidar de todo mundo, mas como é que é seu nome? Meu irmão, vou ter que ir aí. Renildo. Cuidado com o Renildo, porque ele alimenta os meus cordeirinhos. Vai devagar com ele. Vai devagar com a Rafaela. Ela alimenta os meus cordeiros. Ela amamenta os meus cordeiros. Ela cuida deles. Então, calma aí. Vamos devagar. Isso é honra. Isso é privilégio. Ser alguém que amamenta os cordeirinhos. Ser alguém que cuida de um novo convertido, por exemplo. Ser alguém que tem aquela paciência com a pessoa que está dando ali os primeiros passos, com as crianças, com os juniores. Então, se Deus te chamou para esse ministério, Ele te chamou para um ministério excelente, Ele vai cuidar de você com muito cuidado, e Ele vai olhar para você o tempo inteiro, e Ele vai estar ali te acompanhando e ouvindo as suas orações. Não estou dizendo que Ele vai fazer isso com os outros, não, mas o profeta está dizendo aqui, que esse bom pastor, que esse pastor cuidaria mansamente daqueles que alimentam os pequenos, daqueles que anunciam, daqueles que discipulam, daqueles que cuidam ali das crianças, dos juniores, do novo convertido. Porque Ele é o caminho,
Essa pessoa apresenta o caminho. E aí eu termino com João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque Jesus é a solução para mim e para você, amém? Jesus é a solução para a nossa ansiedade. Jesus é a solução para as nossas dúvidas. Jesus é a solução para os nossos sonhos, que à primeira vista são inatingíveis, inalcançáveis. Ele é a solução. Ele vai balizar, Ele vai direcionar, Ele vai mostrar. Ele vai dizer: não se preocupa com o chão, porque eu vou prover. Ah, mas eu tenho essa dificuldade, isso que me impede. Eu vou prover. Ele é a solução. Eu tenho na minha família pessoas que ainda não têm uma experiência com Jesus, o coração ainda não é morado do Eterno. Eu vou prover. Só fala, só anuncia, viva a palavra. Eu vou prover. E Jesus também é a solução para aquelas questões que você não tem controle. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Mas seja esse anúncio, seja a palavra de Deus vivida e exercida aqui na terra. Porque Ele quer nos usar e Ele tem pressa. E se você disser não, outras pessoas se levantarão para fazer exatamente aquilo que Ele pediu para você fazer. Então faça para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meus irmãos, mais uma vez.